E aí, galera, da turma 100, da turma 101, vocês começaram a estudar? Vamos começar a estudar para no final de dezembro todos estarem tranquilos, né? E largar esse pavor que estão fazendo. Cada dia um pergunta se pode recuperar. Pode, meus jovens, mandem as atividades que eu colocarei as notas, tá bom? Agora, sem mandar atividade, não terão notas. Então vamos tentar fazer o básico para que tudo corra bem com todo mundo, tá bom? Não se preocupe que mandando as atividades terão notas. Eu já mandei uma atividade de matemática e parece-me que mandei uma de física também. Vejam isso aí, qualquer coisa me passam em um zap que a gente vê o que deixou de passar, tá bom? Então nós vamos ver hoje a aula de física e nós já começamos a estudar o capítulo de termologia, né? Termologia vai medir o quê? Temperatura, né? Falemos um pouco sobre a escala termométrica, onde você faz a comparação da temperatura com a pressão atmosférica, tá? Daí nós vamos tirar algumas escalas. Até eu já comecei a falar em escala lá na aula anterior. E hoje nós vamos dar sequência de como se fazia a transformação da escala de um determinado cientista com outro cientista que estudou essa parte de termometria, tá bom? Então, o que nós vamos falar aqui? Falamos também, lá na aula anterior, sobre o primeiro ponto, chamado ponto fixo, é o ponto de gelo, não é isso? E o segundo ponto é o ponto de ebulição. O ponto de gelo, para nós, no grau Celsius, é 0 graus centígrado. E ele começa a ebulição a 100 graus centígrados. E aí vem Fahrenheit, vem o Kelvin, tá? E esses três cientistas fizeram a escala termométrica deles com valores diferentes. Então, nós vamos fazer a relação entre os três, tá ok? Então, nós temos aqui, ó, inicialmente, que a gente inclusive já falou, intervalo de 0 grau a 100 graus Celsius, 273 a 373 Kelvin, tá? Essa escala dividida por 100 vai corresponder o quê? A cada grau. Se eu divido tudo por 100, vai ficar 1 grau centígrado, 1 grau Kelvin. Por quê? Porque se você pegar 373, subtrair 273, você vai ter também 100, ó. Tá ok? Dividindo 100 por 100, dá 1. 1 grau Celsius, 1 grau Kelvin, respectivamente, tá? Na escala Fahrenheit, nós temos, começando de 32, que é o ponto de gelo, e 212 é o ponto de ebulição. Ora, se você subtrair 212 menos 32, dá exatamente 180 partes. Tá ok? Então, 212 menos 32 vai dar 180. Tá ok? Fazendo a divisão, nós temos 1 grau Fahrenheit. Essa escala Fahrenheit é usada muito nos países de língua inglesa. Então, Fahrenheit é usado nos países de língua inglesa. O Kelvin é chamado de escala absoluta de temperatura. Então, quando se falar em escala absoluta, nós estamos falando deste cientista Kelvin, tá ok? Observe que nós vamos ter três cientistas, Celsius, Kelvin e Fahrenheit, tá ok? O Kelvin é a escala absoluta. O Fahrenheit é muito usado nos países de língua inglesa. O Celsius, inclusive, é onde nós trabalhamos com essa temperatura, escala Celsius, tá ok? Então, vamos ver como acontece essa equiparação de temperatura entre cada uma. Então, o primeiro ponto fixo nós já vimos, que é 0 grau, ponto de gelo. O segundo ponto é o ponto de vapor, onde a água começa a evaporar
a 100 graus centígrados, tá ok? Para o Kelvin, o primeiro ponto fixo de gelo, 273 graus. Aliás, grau Kelvin, tá ok? E ele começa a ebulição a 373. E o Kelvin começa com 32, que é o ponto de gelo, e 212 da ebulição, água fervendo, tá ok? Então aqui nós temos, ó, como se nós fôssemos fazer 3 escalas. Daí, veja bem, ó, temos o primeiro ponto, 0 graus Celsius, 100 graus Celsius, 273 Kelvin, 373 Kelvin, 32 Fahrenheit, 212 Fahrenheit. Daí a gente passa uma reta horizontal aqui, ó. Ah, professor, podia botar mais embaixo? Pode. Posso botar mais em cima? Pode. A regrinha é a seguinte: você vai começar sempre do 100 menos 0 e C menos 0. Agora, o numerador, olha aqui, ó. Observe aqui, ó. Isso aqui é a lei das proporções. O que é proporção? É a igualdade entre duas razões. O que é uma razão? É o quociente entre dois números. Em outras palavras, a razão é uma fração. Então, para que nós possamos fazer essas equivalências entre essas 3 escalas, vamos fazer o seguinte, ó. C menos 0, começa do meio aqui, ó. C menos 0, está aqui, ó, dividido por 100 menos 0. Então, sempre vai ser assim, qualquer escala que você quiser fazer, você faz essa horizontal, coloca o ponto de 0 aqui e o maior aqui, ó. Aí, outra escala, se ele começou de 50, bota 50. Qual é o maior? Vai para cima. Então, o menor fica sempre embaixo, o maior sempre em cima. Aí, você passa uma reta horizontal, né? Tá? E faz a proporção começando do meio. Quase do meio, né? C menos 0, tá bem aqui, ó. E 100 menos 0, tá? Agora, para me fazer essa relação dessa com essa, eu faço a mesma coisa, ó. Começo do K menos 273 e 373 menos 273, está bem aqui, ó. Então, elas são equivalentes. Na terceira, F menos 32 sobre 212 menos 32. Então, qualquer escala que você quiser fazer, uma comparação de uma com outra, você vai fazer com esse método aqui, ó. Você pode, inclusive, fazer um termômetro para você, dizendo que, em vez de chamar de Celsius, de Kelvin e de Fahrenheit, você chama de João, de Pedro, de Antônio e dá o nome a seu termômetro, a sua escala. Só que você tem que ter algum para comparar, né? Aí você pode comparar com Celsius, que não pode mudar isso aqui, ó. Do Kelvin você não pode mudar esses valores. E do Fahrenheit você também não pode mudar. Você pode mudar os seus valores, tá bom? Então, de novo, ó, eu quero comparar Celsius com Kelvin. Então, fica C menos 0, vai para o numerador, 100 menos 0, denominador, igual a K menos 273, 373 menos 273. F menos 32, 212 menos 32. Resolvendo isso aqui, ó, C menos 0 dá C. 100 menos 0 dá 100, ó. K menos 273 fica 273. 373 menos 273 dá 100, está aqui, ó. 212 menos 32 dá 180. Então, nós temos a equivalência. Se eu quiser comparar Celsius com Kelvin, eu comparo esta equação com essa, ó. Se eu quiser comparar Celsius com Fahrenheit, eu comparo essa com essa. Se eu quiser comparar Kelvin com Fahrenheit, eu comparo essa com essa. E assim sucessivamente. Se você quiser fazer a sua escala, basta comparar com essa aqui, ó. Comece fazendo assim, ó. Se você observar essa divisão aqui, ó, você tem 20 quadradinhos aqui, ó. Ora, de 0 a 100, se você dividir por 20, cada quadradinho desse vale 5.
vamos ver o que vai acontecer, né? Aqui, ó. Repetindo aqui, ó, C. Aí eu tenho, ó, C sobre 100, K menos 276 sobre 100, F menos 32 sobre 100. Se eu dividir 100 e 100 por 20, que é a divisão que tem aqui, ó, vai dar 5. 5, 5. Agora, se eu dividir 180 por 20, vai dar 9, ó. Então, a minha equivalência entre Celsius, Kelvin e Fahrenheit é C sobre 5 igual a K menos 273 sobre 5. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Se eu quiser Kelvin com Fahrenheit, K menos 273 sobre 5 igual a F menos 32. Aí, se eu quiser tirar o valor de K ou de F, eu faço o produto dos meios igual ao produto dos extremos, tiro o valor de K e tiro o valor de F, tiro o valor de C. Basta eu querer a equivalência entre Celsius e Fahrenheit, Celsius e Kelvin, Kelvin e Fahrenheit, Fahrenheit e Celsius, tá ok? Então, esse é o princípio básico de se formar qualquer escala que eu quiser, mas eu tenho que ter como parâmetro algum desses três, né? Tá bem? Portanto, ó, temos a fórmula para qualquer relação entre as três unidades, Celsius, Kelvin e Fahrenheit. C sobre 5, F menos 32 sobre... Aqui é 5, né? E o outro é 9. Tanto faz. Aqui, ó. Aqui 5 é porque eu dividi 100 por 20. Deu 5. No outro, 100 por 20 dá 5. Então, aqui também é 5, ó. E no outro é 9. Tá bem aqui em cima, ó. 9. Tá bom? Aliás, aqui fica... Estava 20. Porque aqui está 273, ó, menos 173, dá quanto? É só olhar para cá para cima, ó. Tá? Então, F, deixar o que estava. C sobre 20. C sobre 20. E o outro estava quanto? C sobre 180. Então, se eu dividir aqui por 20, dá 5. Não, 20 por 4 que dá 5. Então, fica 5. Aqui fica 5. E aqui vai ficar... Aqui, na realidade, ó, K menos 273. Então, fica K menos 273 e F menos 32. Aqui fica ao contrário. Eu vou tirar isso daqui, Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Eu vou tirar isso daqui porque está fora da ordem. Tirar isso daqui e trazer o que está lá em cima, ó, porque está fora da ordem isso aqui. Então, o que fica é isso aqui, ó. Copiar, colar. Então, C sobre 5, tá bem aqui, ó. K menos 273 sobre 5 e F menos 32 sobre 9. Tá na ordem aqui, ó, Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Então, essa é a escala, as escalas que nós podemos fazer a comparação. Professor, mas o senhor falou que eu posso fazer a minha escala. Pode, você faz a sua e iguala a Celsius, ou a Kelvin, ou Fahrenheit. Aí você tira a relação da sua com qualquer uma dessas três, tá ok? Agora nós vamos ver o seguinte, ó. Vale destacar que o zero absoluto é um valor teórico obtido experimentalmente que indica a paralisação, morte da matéria, ou seja, cujo valor é 0 grau Kelvin. Nós não falamos que Kelvin é o valor absoluto, então o 0 grau é absoluto. A pessoa, se morrer, ele vai a 0 grau, ok? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Um estudante
ao calibrar um termômetro de mercúrio que ele mesmo fabricou, tá vendo? Ele fabricou, então eu posso fabricar o meu, você também o seu. Determinou erradamente para o primeiro e segundo pontos fixos os seguintes valores na escala de temperatura do seu termômetro. Então ele fez o dele e botou alguns dados que não são verdadeiros. Ok? O que vai acontecer? Vamos ver. Ele determinou os valores dele. Ó. Ele disse que no primeiro ponto fixo ó, é menos 37E, onde esse E é a escala do estudante. Nós sabemos que Celsius é 0 grau. Ele disse que era menos 37, tá? Segundo ponto fixo é quando, por exemplo, a água entrou em ebulição, ferveu a 675 graus. É do estudante. Qual deve ser o valor da temperatura ambiente no laboratório, sabendo-se que o termômetro Celsius vale 25 graus? Então, ó, qual deve ser o valor da temperatura ambiente no laboratório? Temperatura ambiente, né? É que mais ou menos nós temos condições de sobreviver. 25 graus é uma temperatura ideal para a gente respirar tranquilo. Passou daí de como a gente vive a 38, dá problema, né? Então, ó, vamos ver os dados do problema. Dado do problema. Menos 37 no caso, grau é a temperatura ambiente do estudante. Ponto de fusão do gelo. Aliás, o ponto de fusão, não é o ponto ambiente. Então, esses 37 graus corresponde a 0 grau centígrado a 1 atm. ATM, você já sabe o que significa, né? É lá da química. Pressão atmosférica. O segundo ponto dele, 675 segundo ponto fixo, ponto de ebulição. Então, o primeiro ponto foi o ponto de gelo, de fusão, né? E o segundo de ebulição. Normal para nós é 0 grau e 100 graus. 100 graus começa a ebulição a 1 atm. Aí vamos ver o que vai fazer. Ó. Qual deve ser o valor da temperatura ambiente no laboratório, sabendo que o termômetro Celsius vale 25 graus. Então, para Celsius, a temperatura ambiente do laboratório é 25 graus. Vamos ver o que aconteceu com a do maluco aí, que disse que era menos 37 e mais 675. Observe aqui, ó. Nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos lá anteriormente. Eu vou trazer esses dados aqui para baixo para ficar melhor para a gente ver. Senão a gente não vai ver direito, né? Então tem aqui, ó. Pegamos as duas setas, as duas linhas verticais paralelas, ó. Vimos que a temperatura Celsius é 0 graus, a temperatura Celsius aqui é no ponto de gelo, aqui no ponto de ebulição, que é o normal. No ambiente, temperatura ambiente do laboratório era 25 graus. Agora vamos pegar do maluco. A 0 graus Celsius, o dele era menos 37. E na ebulição da água, o dele era 675. Aqui é o que nós vamos calcular para saber qual é a temperatura ambiente com a temperatura do maluco. A de Celsius era 25 graus. Nós vamos comparar a dele com a de Celsius, né? O que nós vamos fazer? Ó? Subtrair o meio pelo final. 25 menos 0. Aí vem lá para o começo, ó, 100 menos 0. Observe que tem uma setinha indicando. Sempre vai ser assim, ó, você parte do meio para o final. Do começo para o final. Do meio para o final é o numerador, 25 menos 0, 100 menos 0. Agora aqui, ó, x menos 37. Professor, mas por que menos? Menos é da fórmula. E o menos 37 é o valor que foi dado lá do estudante. Agora, ó, 675 menos também menos 37. Vamos ver quanto dá isso. 25 menos 0 dá 25. 100 menos 0 dá 100. Menos com menos dá mais. Então, ficou mais aqui, ó.
Então, fica x mais 37. Aqui eu tenho menos com menos, dá mais. Então, fica 675 mais 37. Agora aqui eu posso somar, ó. Esse aqui eu repito, tá? Então, 675 mais 37 vai dar 712, tá? Se você dividir isso aqui, ó, por 1 em cima por 25. Não, eu vou tirar isso daqui, ó. Tirar isso daqui para não fazer confusão. Vai ficar quem, ó? Tem um valor lá. Ó, foi o valor que eu falei, ó. X mais 37, 675 mais 37, dá 712. Agora, o que eu vou fazer? Simplificando a primeira fração, tá ok? Fica, ó, aqui, ó, 25 por 25 dá 1. 100 por 25 dá 4. 4 vezes 25 dá 100. Aqui eu não posso simplificar nada, ó. Então, vai ficar x mais 37 sobre 712. Fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu tenho que 1 vezes 712 é igual a 4 vezes x mais 37. Tá ok? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. E aí eu resolvo, ó, o parêntese. 1 vezes 712 é o próprio 712. Aqui eu multiplico, ó, 4 vezes x dá 4x. 4 vezes 37, 4 vezes 7, 28, vai 2. 4 vezes 3, 12, 2, 14. Então, dá 148. Então, eu estou diante de uma equação do primeiro grau. O que eu faço? O termo independente eu trago para o primeiro membro. Ó. Vem com sinal trocado. Então, fica 712, que é esse valor aqui, ó, menos 148, igual a 4x. A variável permanece no segundo termo. Segundo membro, né? Subtraindo aqui, ó, 712 menos 148 dá 564. Então, 4x é igual a 564. É a equação do primeiro grau. Eu isolo a variável. O que está do lado oposto da variável passa a ser numerador. E o que está junto da variável passa a ser denominador. Então, o valor de x eu dividindo os 564 por 4, dá 141. Ou seja, o que ele pede no problema? Ele quer saber, ó, o que ele quer saber no problema? Qual deve ser o valor da temperatura ambiente no laboratório? Sabendo-se que em termômetro Celsius vale 25 graus. Então, veja bem, ó, essa temperatura aqui, ó, Celsius é 25 graus. A do estudante, tá, é equivalente a 141 graus. Mas em que temperatura? É uma temperatura que ele inventou para ele, tá? Na realidade, lá é 25 graus centígrados. Então, você vai sempre fazer a relação do Celsius com o que você quer. Por exemplo, Celsius com Kelvin. Você pega o Kelvin e bota aqui, ó. Tá ok? Se quiser com Fahrenheit, você bota aqui. Agora, você tem que saber esses valores de Celsius, tá? 0 e 100, não dá para errar. Do Kelvin, ó. Do Kelvin é 273 e soma mais 100, 376. 73. Aqui é 32 mais 212. Ok? Não tem para onde correr. Aí você faz qualquer escala que pretende. Tá bom, gente? Vamos ver outro exercício aqui, ó. A tabela a seguir apresenta o resultado de 2 leituras feitas no medidor temperatura em Fahrenheit. Então, as 2 temperaturas são dadas em Fahrenheit, que relaciona a temperatura com a altura da coluna do mercúrio. Nós sabemos que nos termômetros a medição dele é feita em função do mercúrio que tem dentro do termômetro. Quando você agita o termômetro,
aquele líquido sobe, tá? Quando vai aumentando a temperatura, ele vai também subindo. Você bota debaixo das axilas e ele vai dizer que a sua temperatura está a 36,5, se tiver a 38 já está no estado febril, se tiver a 40 já está tremendo, é próximo de morrer, né? Então, não pode deixar chegar a 40 graus. Pessoal que já tem neném, tá? Já tem alguns alunos que têm neném, não pode deixar aquela criança chegar a 40 graus, porque dá convulsão e a tendência é morrer. Então, ele vai relacionar a temperatura aqui com a altura do termômetro. Determine a equação termométrica desse medidor. Então, ele quer para determinar a equação termométrica desse medidor. Determinar a temperatura quando a altura da coluna é de 25 centímetros. Aqui eu tenho 5,45. E calcule a altura da coluna do mercúrio quando a temperatura for 100 graus Fahrenheit. Então, é fácil, gente, ó. É só fazer a mesma coisa aqui, ó. Coloca essas duas. É como se aqui fosse os dois termômetros. Temperatura, altura. Qual é a altura que ele deu? 5,45. É só olhar na tabelinha. Você faz essa tabelinha lá para você ter, ó. A altura do mercúrio, 50 e 45. No meio, a outra, eu tenho 90 e tenho 10. De onde você tirou isso, professor? Do problema. Foi dado. Ó. Temperatura F, Fahrenheit, 10 unidades, 55 centímetros. 90 unidades, 45 centímetros. Então, de um lado eu boto 90, do outro eu boto 10 e 90, do outro eu boto 5 e 45. Sempre as menores embaixo, as maiores em cima. Temperatura, altura. O que eu vou fazer? Usando a proporção T menos 10 igual a 90 sobre 10. H menos 5 e 45 menos 5. Está aqui, ó. T menos 10, 90 menos 10. H menos 5, 45 menos 5. Aí vamos ver o que dá para somar e subtrair. Ó. T menos 10 permanece. Ó. 90 menos 10 dá 80. H menos 5 permanece. 45 menos 5 dá 40. Aí o que eu vou fazer? Ó? Eu vou dividir 80 e 40 pelo próprio 40. 80 dividido por 40 dá 2. 40 por 40 dá 1. Se aqui sobra 2, eu faço o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Vai ficar 2 vezes H5. E o outro fica 1. 1 vezes T menos 10. Então, aqui eu multiplico, ó, 2 vezes H, dá 2H, 2 vezes menos 5 dá menos 10. Tá ok? Vou dar uma arrumada aqui para vocês verem tudo só numa linha. Então, eu fico, ó, T menos 10, tá aqui, ó, 2 vezes H e 2 vezes 5 dá menos 10 aqui, ó, porque aqui está negativo. Equação do primeiro grau, só que está em função de duas variáveis, T e H. Eu quero saber quanto vale T em função de H. Então, ó, o que vai ficar? Ó, T fica no primeiro membro, esse 10 vai para o segundo membro, vai com o sinal trocado. Então, fica mais 10. Menos 10 com mais 10 dá 0, tá bem aqui, ó. Cancela, tá? Sobra o quê? T igual a 2H. Então, essa temperatura é equivalente a 2 vezes a altura desse mercúrio, se for o caso de mercúrio, né? Tá? Ele fala aqui em altura de... Vamos ver o que ele diz. Seguir apresenta a leitura feita no medidor em relação à temperatura com a altura da coluna do mercúrio, exatamente. Então, a altura é do mercúrio. Então, a temperatura é 2 vezes a altura do mercúrio. Na letra B, ó, o que ele pede na letra B?
Na letra B, ele pede, determine a temperatura quando a altura da coluna for de 25 centímetros. Então, ó, se eu já tenho que T é 2H, e ele quer saber quando a altura for 25, eu substituo no valor de H. Ó. Então, fica T igual a 2 vezes 25, dá quanto? T igual a 50 Fahrenheit. T igual a 50. De onde saiu isso, professor? Ele não encontrou essa equaçãozinha aqui, T igual a 2H. O H ele disse que é 25, é só multiplicar. Ó. Substituir na equação, vai encontrar T igual a 50 Fahrenheit. E na letra C, o que ele pede na letra C? Ó? Na letra C, ele pede para calcular a altura da coluna do mercúrio quando a temperatura for de 100 Fahrenheit. Então, vai ser bem maior, né? Se eu tenho, na letra C, que ele pede para 100 Fahrenheit, eu tenho que T é igual a 2H, tá? Vai ficar, ó, 2H é igual a T, porque o T que é 100, ó, tá? Se o T é 100, eu substituo no lugar do T, ó. Então, fica 2H igual a T. Professor, mas um ficou do lado contrário do outro, não tem problema, né? Eu trouxe o 2H para cá e levei o T para lá. Não tem problema nenhum. Tirando o valor de H, uma equação de primeiro grau, o termo que está do lado oposto da variável é numerador, e o que está junto dele passa a ser denominador. Dividindo aqui, ó, o H é igual a 50 centímetros. Ou seja, essa altura, tá, deu equivalente à temperatura da letra B. A altura da letra C é equivalente à temperatura da letra B. Resposta: T igual a 2H, que foi o que nós encontramos bem aqui, ó. Na letra B, temperatura 50 graus. E na letra C, a altura é 50 centímetros. Então, minha gente, não esqueça que toda vez que você quiser comparar uma temperatura com outra, quiser fazer uma escala, basta você fazer isso aqui, ó. Coloca T de temperatura, aqui se for H, coloca H. Se ele quiser ATM, bota ATM, tá? Pressão, que é a mesma coisa, bota o P aqui. Bota os valores que tem de temperatura, o menor sempre embaixo, o maior em cima, no meio você bota o T de temperatura. Se aqui você está trabalhando com H, você bota o maior H em cima, o menor embaixo e o H no meio. Então aqui não dá para errar, gente, porque, ó, menor sempre fica embaixo, não fica? Fica. Maior está sempre em cima. Menor embaixo, maior em cima. E o que eu quero fica sempre no meio. E aí faz a proporção. A unidade que está menos o que está embaixo, dividido pelo maior, subtraído do menor. Observe que o menor, ele subtrai duas vezes, ó, no numerador e no denominador. No numerador e no denominador. Tá ok, gente? Então, eu acho que essa parte não é difícil. Veja o exercício que eu mandei para vocês. São duas perguntinhas teóricas, né? Eu espero que vocês respondam e mandem para ficar tranquilo. E será a primeira nota do mês do terceiro bimestre, tá? Não esqueçam de mandar, gente, pelo amor de Deus. E algum que ainda não mandou terceiro bimestre, mandem, tá? Por favor, pelo amor de Deus. Muito obrigado e até a próxima, tá bom?